de tanta gente com Yara Oliveira, sempre sorridente. Fala, Tomás! Com o zagueiro Gustavo Gomes de volta da seleção paraguaia, o Palmeiras treinou dando sequência na preparação final para o confronto contra o Goiás. Gomes participou de todo o treino no campo, assim como Rafael Veiga, Piquerez e Richard Rios, que retornaram da data FIFA contra o Goiás no Allianz Parque pela rodada de número 23 do Campeonato Brasileiro. O Verdão tem 41 pontos conquistados e está a 10 pontos do líder Botafogo. E fora das quatro linhas, ontem Leila Pereira ganhou na justiça uma medida protetiva contra líderes de organizadas do time. A presidente entrou com um processo contra o presidente da Mancha Alviverde, Jorge Luiz Sampaio Santos, e os vice-presidentes da organizada, Thiago Melo, o Pato Rocco, e Felipe de Matos, o Fezinho. Leila entrou na justiça por ameaças sofridas de perfis fakes durante live que transmitiu o protesto realizado por torcedores na porta da empresa dela no dia 29 de junho deste ano. Com a medida, eles precisam manter uma distância de no mínimo 300 metros para onde Leila Pereira trabalha ou de sua residência. Se houver descumprimento da ordem, eles poderão ser presos. Além dos 3 citados, o juiz pediu os dados de 19 perfis de usuários do Twitter e do Instagram suspeitos de fazerem ameaças à presidente do Palmeiras. Tá certinha a Leila nesse caso, né? Tem que ir atrás de proteção e mais do que isso, né? De uma maneira de tentar inibir próximas atitudes absolutamente deselegantes, né? Para não falar coisas mais fortes, de engraçadinhos, né? Que ou querem aparecer ou não entendem que o Palmeiras vive hoje talvez a fase mais importante, a fase mais bonita da sua trajetória centenária e espetacular. Eu não consigo entender. Você pode fazer várias críticas ao trabalho da Leila, pode pontuar um monte de coisa, mas não pode passar do limite, né? E tem que entender também que muita coisa correta está sendo feita. Palmeiras, só para lembrar, um detalhezinho, né? Pequenininho, é semifinalista da Libertadores. Fala, O que Calil. mais me irrita mesmo nessa história, primeiro, a ameaça, né? Que ninguém deve fazer a ninguém. E segundo, que quando a Leila se candidatou à presidência do Palmeiras, nós cansamos de falar aqui que era uma coisa incompatível, que não ia dar certo a patrocinadora ser presidente do clube, que daqui a pouco ela ia ter que assinar cheque para ela mesma. Nós falamos tudo isso aqui. E o que nós ouvíamos desses torcedores, que agora estão sendo citados como ameaçadores da presidente do clube, é que nós éramos invejosos, que todo mundo queria ter a Leila no time deles, que ela contratava, que ela punha dinheiro. Agora, os caras estão reclamando daquilo que nós dizíamos lá atrás que não ia dar certo. Isso realmente é irritante, porque tudo que está acontecendo era previsto. Quando reclamam do avião, que ela faz propaganda do avião. Não é questão dela fazer propaganda. O problema é que o que não é aceitável é que a presidente do clube seja a dona da patrocinadora. Sempre esses conflitos vão acontecer, porque são posições incompatíveis, né? Não é possível que o presidente de um clube seja o dono da patrocinadora. E aí aconteceu, e agora os caras estão reclamando daquilo que nós já sabíamos que não ia ser legal, que não ia ser uma coisa correta. E aí, Renatinha, você enxerga também todos esses problemas, essas situações incômodas que podem acontecer quando você tem como principal patrocinadora também a presidente do clube? Tomás, a relação da Leila, né, já vem ruim faz tempo, né, com a torcida, ou uma parte dela. Agora, uma questão dela se proteger, eu acho que é isso. Se uma coisa interfere em outra, eu acho que sim, né, porque ela é dona do negócio e presidente do clube. E o clube precisa do patrocinador. Então uma coisa está totalmente atrelada à outra. Não tem como você separar isso neste momento, né?
Eu acho, não sei se vocês concordam. Não, eu acho que sim, eu acho que em vários momentos isso vai acontecer. O que eu pondero aqui é que eu ainda prefiro, com todas essas situações, no mínimo estranhas que podem pintar durante todo o mandato dela, eu ainda prefiro ter a Leila como presidente, com a competência dela, com a boa vontade dela, com a honestidade dela, do que muitos outros presidentes que só fizeram caca em mandatos absolutamente desastrosos nos grandes clubes aqui de São Paulo. Eu, com todos esses problemas, ainda prefiro o trabalho da Leila, a gestão da Leila, que pode melhorar e tem mais aí tempo ainda para melhorar, tem que fazer contratação, tem que reforçar o time, evidentemente. Mas, repito, o Palmeiras foi campeão paulista, ganhou a Supercopa do Brasil e é semifinalista da Libertadores, pode ganhar mais uma Libertadores. O Palmeiras, que é o grande time brasileiro nas últimas edições da Libertadores, indiscutivelmente. Então vamos falar do Palmeiras. A Yara Oliveira tem as informações. Diga lá, Yara, boa tarde. Boa tarde para vocês, Pimplo, e para quem tá com a gente aqui no Papo de Craque, primeira edição. Após quase 2 semanas de descanso, enfim, o Palmeiras vai entrar em campo. A equipe recebe o Goiás hoje pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, que inclusive marca a partida de número 99 de Abel Ferreira no Allianz Parque. E a rodada já começou positiva para o Verdão, que poderia ter perdido o segundo lugar. Mas o Flamengo levou de 3-0 do Atlético Paranaense em casa e estacionou nos 39 pontos. E o Verdão contará com uma novidade na zaga diante do Goiás. Luan deve ser o titular ao lado de Gustavo Gomes, uma vez que Murilo está suspenso pelo cartão vermelho que sofreu no último derby em Itaquera. E uma provável equipe do Palmeiras tem o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes, Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Mike, Arthur e Rony. Com 41 pontos, o Verdão está na vice-liderança, com 10 pontos de diferença para o líder Botafogo. Muito obrigado, Yara. Gosta do provável Palmeiras e com a volta de todo mundo que estava com as seleções nacionais? É um jogo importante, né? A gente vai comentar hoje. O Palmeiras ainda pode se aproximar do Botafogo numa eventual luta pelo título brasileiro. Então, claro que nós vamos falar muito sobre o jogo ainda ao longo dessa sexta-feira. Agora, só uma coisa que eu quero dizer rapidinho aqui. Ontem, o nosso Palestra publicou uma informação muito importante que repercutiu dentro do clube. Que a presidente Leila Pereira, ela tem o direito de suspender o repasse de ingressos para os conselheiros. E ela assim o fez, contra um grupo de conselheiros que protocolou uma carta no conselho pedindo explicações e esclarecimentos a respeito da relação do Palmeiras com a empresa aérea da presidente Leila Pereira. Veja bem, vou repetir, a presidente tem o direito de suspender esses benefícios dados aos conselheiros. Agora, quando ela suspende de apenas uma parte, né, no caso dos conselheiros que protocolaram uma carta pedindo explicações para ela, essa é uma atitude antidemocrática, né? Por isso, a repercussão está enorme nas alamedas do clube e há muita preocupação até onde isso pode chegar. Até conselheiros da situação se espantaram um pouco com a atitude da presidente do Palmeiras.